minha gente, tudo bem com vocês? Que coisa boa, estamos juntos mais uma vez, em mais uma aula, não é? Muito feliz, viu? E poder compartilhar com vocês mais um assunto, mais um conhecimento e mais uma aula, certinho? E vocês, estão bem? Se cuidando, pelo amor de Deus, todo cuidado é pouco. Não podemos esquecer, se sair, máscara, álcool em gel, em casa, lavar sempre as mãos e ficar em casa o máximo que a gente puder, certo? Para a gente vencer essa grande batalha, tá bom? Cuidado, minha gente. E aí, estão bem? Em casa, pertinho de quem ama, estudando? Então, a gente já tem motivo demais para agradecer, para viver assim, ó, sorrindo para a vida. Não é verdade? Então, como é bom a gente passar para o outro sentimentos positivos. Como é bom a gente passar para o outro a alegria de viver, não é? É tão ruim quando a gente chega perto de pessoas tão pessimistas, negativas, não é? O bom é a gente viver sorrindo para a vida. A gente tem tantos motivos para agradecer, para sorrir, para viver bem. Então vamos ter um coração agradecido por tudo que temos e somos. E pedir forças para conseguirmos o que a gente tanto sonha, certo? Vamos lá? Aula de hoje, língua portuguesa. Vamos estudar isso aqui, ó. Ordem alfabética. Professora, a gente já estudou esse assunto. Pois é, já estudaram em outras séries, né? Mas é sempre bom revisar e ampliar o nosso conhecimento, porque sempre tem algo novo a aprender, ok? Então, olha, o conteúdo da aula de hoje é ordem alfabética e o objetivo é recorrer em atividades de leitura e escrita ao dicionário e ou outro recurso tecnológico para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares, fonema, grafema, ok? Ler é muito divertido, então chegou aquele momento todo especial da nossa aula. Qual é o momento agora? Não escutei, mais alto. Agora sim, é o momento da leitura deleite. Ler é muito divertido, ler é diversão, é animação, é distração, é conhecimento, não é? Ler é aprendizado. Então, a gente deve ler todos os dias, em qualquer horário, né? De preferência, um horário que a gente esteja realmente calmo, um horário reservado, um horário onde a gente ali pode se deliciar no mundo da leitura, né? Pode realmente viajar. E a leitura de hoje ela é bem especial. Por quê? Porque além da gente se imaginar na história, não é? A gente aprende. E aprende muito com ela. Então, eu vou compartilhar essa leitura que eu amei fazer com todos vocês. Olha só. As paredes. Preste atenção. Era preciso construir 2 paredes para separar as vendas de 2 comerciantes. Resolveram então contratar 2 pedreiros. O pedreiro 1 não teve a preocupação de colocar o prumo, medir corretamente e retirar os restos de massas, nem mesmo planejar os detalhes necessários para a melhor organização do espaço. Desanimado com um serviço pequeno, não idealizou seus sonhos, nem do comerciante. O pedreiro 2 fez totalmente ao contrário. Mediu corretamente, observou todos os detalhes para a melhor organização do espaço, retirou todo o excesso de massas e sonhou que ali iria passar muita gente e ver seu trabalho e quem sabe talvez o dono pudesse indicar seu nome a outras obras. Imaginou também que logo o comerciante estaria chamando-lhe para uma nova construção.
em virtude das grandes vendas que teria. Enfim, estavam prontas as paredes. As orientações foram iguais para os dois pedreiros, pagamentos do mesmo valor, porém os serviços saíram diferentes. Ao terminar os serviços, saíram conversando. Perdi meu tempo com a pequena parede, disse o pedreiro 1. Amigo, eu penso diferente. Realizei mais uma grande obra, disse o pedreiro 2. Num determinado dia, os dois pedreiros se encontraram no prédio onde construíram as paredes. Um dos comerciantes, bem-sucedido e feliz, divulgava a obra feita pelo senhor Manuel, pedreiro 2, que logo foi contratado para construir a ampliação de seu prédio. E o outro comerciante, sem clientela e aborrecido por não poder organizar bem sua loja, tudo por causa da parede mal feita, dirigiu-se ao pedreiro 1 e fez-lhe uma pergunta. O que você acha que fez aqui? Uma parede. Somente uma parede, como me pediu, respondeu o pedreiro 1. O outro comerciante, bastante admirado e feliz, fez a mesma pergunta ao pedreiro 2. E o senhor, seu Manuel, o que fez aqui, homem de Deus? Um edifício. Pensei em fazer esta parede bem feita e planejada, para o senhor organizar seu espaço melhor, vender bem, divulgar meu trabalho, pois sei que já fez, pois não me faltaram serviços. E digo mais, aumentar seu patrimônio e construir novos edifícios. Reflita um pouco na qualidade das coisas que tem feito. E aí, não é linda, minha gente? Olha, reflita um pouco na qualidade das coisas que tem feito. Eu aprendi com uma professora minha que ela dizia o seguinte: o tempo que a gente gasta fazendo o bem feito, a gente gasta o mal feito também. Então, o que a gente deve fazer bem feito. Deve fazer bem feito não apenas para agradar o outro, mas para a gente ficar com a consciência tranquila do nosso dever cumprido, do nosso esforço, da nossa dedicação. É verdade que nem sempre a gente consegue fazer as coisas tudo direitinho, mas é diferente de que a gente não tentar. A gente tenta, luta e às vezes não sai do jeito que a gente quer, não é? Mas a gente tem a consciência que tentou. Pior é quando a gente faz de qualquer jeito, dá tudo errado e a gente vai dormir, coloca a mão na consciência e diz: poxa, eu tinha capacidade de fazer melhor, não fiz por preguiça, não fiz por falta de interesse e agora estou tendo as consequências, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, não é isso? Se a gente faz coisas boas, consequências boas. Se a gente faz coisas ruins, consequências ruins. E veja que lição. 2 pedreiros recebendo a mesma coisa, o mesmo valor, não é? Tendo o mesmo trabalho. Mas veja como um pensou grande. Um pensou não só no bem do outro, mas no dele também. Porque quando eu faço uma coisa bem feita, o nome que vai é o meu. Não é? Quando eu vou para a escola e faço um trabalho bem feito, é o meu nome. Então, eu aprendi também que o que a gente tem de mais valor é o nosso nome. E para ser valorizado, a gente sua muito, a gente dá muito duro. Então, precisa que a gente faça as coisas bem feitas, para o nosso nome sair com consequências positivas, não é? Na boca do povo de forma positiva. Poxa, como aquela costureira é boa. Poxa, como aquela professora é boa. Poxa, como aquele pedreiro é bom. Como aquele varredor da rua limpa a rua tão direitinho. Independente do seu serviço. Faça bem feito, não é? Porque quando
a gente não faz as coisas bem feitas, é o nosso nome que vai para a rua. Poxa, fulana não faz nada que dê certo, não faz nada de bom. Quando costura, não dá certo a roupa. Quando vai arrumar a casa de alguém, não arruma direito. Então, assim, ó, as portas vão se fechando para a gente, a partir do nosso nome, não é? Então, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo e a forma como a gente está fazendo. Você, aluno, como você está estudando? Da melhor forma ou de qualquer forma? Estudando para aprender ou estudando só para cumprir com a obrigação, tirar o peso das costas? É sua obrigação estudar, é sua obrigação fazer as atividades, mas não tenha isso como uma obrigação, tenha isso como um prazer, não é? Tanta gente no nosso país, no nosso mundo, queria estar no seu lugar, mas não está, infelizmente, porque não tem vagas nas escolas, porque os pais não matricularam, porque vivem nas ruas, porque não tem um celular, porque não tem internet. Você está tendo. Então, aproveite, valorize, tá certo? Então, essa é a nossa história de leite de hoje. Espero que tenha aprendido algo com ela, porque eu aprendi muito, tá bom? Vamos lá? Focar agora no conteúdo da aula de hoje. Ordem alfabética. Então, veja só. Ordem é o quê? É uma sequência, não é? Ordem indica uma sequência. Alfabética, porque vem do nosso alfabeto. As letras que nós utilizamos para escrever palavras, frases e textos, nós retiramos do nosso alfabeto. E o nosso alfabeto tem quantas letras? 26 letras. E essas letras estão divididas em dois grupos. Quais são? As vogais e as consoantes, não é isso? Então aí nessa imagenzinha também está destacado, olha. As vogais estão de rosa e as consoantes de azul, não é? Quais são as vogais? A, E, I, O, U, as 5. E as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Quantas? 21 letras, né? As consoantes têm 21 letras e as vogais têm 5. Juntando, 26 letras. Certinho até aí? Vamos lá. Quando dizemos que iremos colocar uma palavra em ordem alfabética, seguimos a organização crescente do alfabeto, de A a Z. Então, as letras do nosso alfabeto estão numa ordem, numa sequência, que é de A até a Z. Então, para a gente colocar as palavras em ordem alfabética, a gente vai observar o que em primeiro lugar? A letra inicial, certo? Olha, observamos então a primeira letra das palavras. Cavalo, urso e boi. Qual é a letra inicial de cavalo? C. De urso, U. De boi, B. Então, essas palavras aí que estão escritas uma abaixo da outra, nesse primeiro exemplo aí, elas estão em ordem alfabética? Não, elas estão fora de ordem, não é? Então, veja só, para a gente colocar em ordem alfabética, a gente vai observar a primeira letra de cada palavra. E de acordo com a ordem que as palavras do alfabeto estão, a gente vai também reorganizando essas palavras. No nosso alfabeto, primeiro vem C, U ou B? B, então boi vai ser a primeira palavra. Depois vem C ou U? C, então depois de boi, cavalo. E por último, urso, certo? Deu para entender? Muito bem. Olha, quem tem dúvida ainda no alfabeto, não tem problema. Pega aí na internet, pega aí nos livros das outras séries e começa a dar uma estudadinha aí no alfabeto e ver a sequência das letras para facilitar na hora de fazer as atividades da ordem alfabética. Certinho? Olha,
Quando as palavras têm a primeira letra igual, observamos a segunda letra das palavras. Verdade. Ou seja, quando em todas as palavras a letra inicial é igual, eu vou observar a segunda. Olha, comida, cenoura, casa, cimento e crina. Todas essas palavras começam com C. Então, não tem como eu colocar numa ordem alfabética a partir da primeira letra, porque todas são iguais. Então, eu vou observar a partir da segunda. Fica aí comida O, cenoura E, casa A, cimento I e crina R. Então, dentro do nosso alfabeto, na sequência do nosso alfabeto, qual é a letra aí que vem primeiro no nosso alfabeto? A, não é? Então, casa aí vai ser a primeira palavra. Depois de A, vem que letra? E, então vem cenoura como a segunda palavra. Depois de I, não é? Então, I, a terceira palavra aí, cimento. Depois de I, vem O ou vem R no nosso alfabeto? O, então vem comida. E por último, crina. Certinho? Deu para entender? Qualquer coisa, anota e pergunta o seu professor, tá certo? Olha aí a pergunta. Observando o alfabeto, que letra vem primeiro? Então, para a gente colocar as palavras na ordem alfabética, eu tenho que analisar primeiro a ordem do alfabeto. Certinho? Muito bem. Agora, quando a primeira letra é igual, a segunda é igual, eu vou observar a partir de que letra? Da terceira. Olha. Pedir, pescar, pensar e pera. A primeira, todas iguais, P. A segunda, todas iguais, E. Então, eu vou observar a partir da terceira. Pedir, D. Pescar, S. Pensar, N. E pera, R. Então, no nosso alfabeto, qual é a letra que vem primeiro? D. Então, pedir é a primeira palavra. Depois do D, qual é a próxima palavra? N. Pensar. Depois de N, vem o quê? S, não é? R, desculpa, R, pera. E por último, o S. Certinho? Então, fica pedir, pensar, pera e pescar. Ok? Nenhuma dúvida até aí? Bom demais. Para colocarmos as palavras em ordem alfabética, precisamos fazer o quê? Observar o alfabeto, a ordem das letras do alfabeto. Agora, quando a primeira, a segunda e a terceira letra das palavras são iguais, eu vou olhar qual? A quarta. É simples. A primeira foi igual, a segunda foi igual, a terceira foi igual, eu vou olhar a quarta. Se a quarta for igual, eu vou olhar a quinta. Certinho? Muito bem. Agora, veja só. Veja a importância do dicionário. Olha, consultando o dicionário. Então, primeiro, para que serve um dicionário? Para que serve? Primeira coisa, para a gente conhecer o significado das palavras, não é? Eu quero saber o que significa tal palavra. Vou lá no dicionário da língua portuguesa. Lá tem o significado da palavra, lá tem como é que a palavra se separa, lá tem dizendo se a palavra é do gênero masculino ou feminino, certo? Se está no singular ou plural, lá tem todas as informações da palavra. E para facilitar a procura dessas palavras, o significado das palavras, as palavras estão organizadas em quê? Em ordem alfabética. E o verbete é a palavrinha de destaque que fica em cima da folhinha do dicionário para facilitar ainda mais na procura das palavras. Olha, verbete é o nome que se dá a cada um dos textos, também chamados entrada de um dicionário. Então, são as palavras em destaque que ficam lá na partezinha de cima da folhinha, certo? Então, para facilitar na procura das palavras, o dicionário é organizado todas as palavras em ordem alfabética, certo? Tem várias, inúmeras palavras com a letra A, então, iniciadas pela letra A. Então, eu vou olhar a segunda, a terceira, a quarta. E o verbete é o que vai me dando essa orientação, ok? Agora, eu tenho uma pergunta. O dicionário, ele é organizado em ordem alfabética, certo?
E onde mais é utilizado a ordem alfabética para facilitar na nossa vida? Para a nossa vida se tornar mais organizada. E aí? Quando um adulto vai votar, o caderno de votação, o nome de todos os eleitores daquela sessão é escrito em ordem alfabética. Porque quem trabalha lá na mesa, os mesários, facilita a procura. Pode ter 1000 Ana Maria, mas vai pela ordem alfabética procurando. Primeiro nome, tem muitos Anas, tem muitas Marias, aí vai para o sobrenome, certo? Todos em ordem alfabética. Outra coisa, estou no posto médico. Então, as fichas lá no posto médico também são organizadas em ordem alfabética. Porque imagina se fosse todas as letras misturadas, sem ter essa ordem. Quando fosse procurar o Ana Maria, estivesse no último nome. Tinha que procurar milhares de fichas para poder achar meu nome. E ali já vai, olha, na pastazinha ideal da letra A, da letra inicial A, certo? Outro lugar onde nós encontramos ordem alfabética. Pense aí, dicionário, no posto de saúde, nas sessões eleitorais, que mais? Tem ordem alfabética. No diário de classe, aquele diário que o professor faz a chamada, todos eles são organizados, os nomes dos alunos em ordem alfabética. Na ficha da matrícula também é organizado todos em ordem alfabética para facilitar na procura. Chegou o pai de João Pedro da Silva, então só vai lá no Zota de João Pedro procurar, certo? Muito bem. Olha, eu disse a vocês que o dicionário estava organizado em ordem alfabética, não foi? E também falei que o dicionário serve para quê? Serve para a gente saber o significado da palavra. O dicionário ele é muito importante, porque além de dizer qual o significado da palavra, ele tá a escrita da palavra correta, não é? Como se separa, se está no gênero masculino ou feminino, se está no singular ou no plural. Então, no dicionário tem várias formas a gente conhecer o termo de uma palavra. E eu conhecendo o significado da palavra e a escrita da palavra, como vai me ajudar nas produções de texto, não é? Porque com uma palavra eu posso usar ela em vários sentidos. Aí eu tenho que saber direitinho isso aí, tá bom? E o verbete, olha, que eu falei na explicação anterior, essas duas palavrinhas, olha, que está destacadas aí em cima, que vai ajudar na procura da palavra, ok? Vamos lá. Vimos também, no objetivo da aula, identificar grafema e fonema. Então, preste atenção. Grafema é o quê? É a letra, é o símbolo gráfico de cada palavra. Então, cada letra da palavra nós chamamos de grafema, certo? Casa, C-A-S-A. Os grafemas são esses, S-A-S-C-A-S-A. Esses são os grafemas, a letra, o sinal gráfico que nós utilizamos em cada palavra, ok? Vamos lá. E fonema? Se grafema é a letra, fonema é o quê? Olha que gente, olha que balãozinho em cima da cabeça de cada pessoa, pensando o que é fonema. Fonema é isto aqui, ó. Fonema é a unidade sonora, fonema é a forma da palavra, diferencia uma palavra da outra. Fonema é o som. Grafema é a letra, é o sinal gráfico. E fonema é o som de cada letra. Olha, casa, casa, 4 letras, não é? C-A-S-A. Cada letra tem um fonema, tem um som, ó, o K, o A, o S, né? O A. Então, cada letra tem um som. E esse som nós chamamos de fonema. Olha, casa, 4 letras, 4 fonemas. Lembrando que as letras é o sinal gráfico. E o sinal gráfico é o quê? O grafema. E o som, fonema. Certo? Olha, outro exemplo. Capa, 4 letras, não é? 4 fonemas.
A letra P aí, ó, o som da letra P mudou totalmente a palavra. No lugar do S, trocou por P, formou uma nova palavra, né? Outro fonema, outra palavra. Casa, diferente de capa. Claro, mudou uma letra. Não mudou apenas uma letra, mudou todo o sentido da palavra. Casa, moradia, capa, um objeto, né? Uma proteção de chuva. Certinho? E aí? Gostaram da aula? Entenderam? Compreenderam direitinho? Um assunto fácil que já estudaram, né? Serviu para relembrar, serviu para ampliar, serviu para conhecer algo novo, não é? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pergunta o seu professor, né? Reveja o vídeo se for necessário, mas é um assunto bem prático. Com a atividade, vocês vão exercitar bem direitinho. E para terminar a nossa aula, né? Como de costume, uma frase para a gente guardar no coração e na mente. Olha, livrai-me da negatividade, daqueles que não sabem o quanto é bom sorrir. Então, livrai-me, Senhor, não é? De todo pensamento negativo, pessimista, não é? De tudo aquilo que faz com que a gente não consiga realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Que impeça a gente de seguir em frente. Livrai-nos, não é? De todo sentimento negativo, pessimista. Não, a gente já nasceu para dar certo. Ninguém nasceu para dar errado, não. A gente nasceu para dar certo. Vamos acreditar nisso. Para quê? Para aquelas pessoas, né, que vivem reclamando da vida, que tem tudo e vive reclamando, de cara feia o tempo todo, eles conheçam, eles vejam através de mim, através de você, o quanto é bom viver sorrindo, o quanto é bom sorrir, minha gente. A vida é tão curta, tão breve, né? E ficar o tempo todo de cara feia, amuado, ninguém merece, né? Vamos sorrir, agradecer e ser feliz. Um beijo no coração. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!